Parou, hein, gente? Parou de fazer viagem clichê, de chegar no lugar e não saber nem o que vai fazer da vida, deixar a vida levar? Ou não, né? Também vocês são livres para fazer o que quiser. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem também, né? Tá tudo bem. Comi até um plural. Hoje vou falar para vocês um pouco sobre reflexões, tá? Não tô aqui para dar respostas, tô aqui para ajudar nas reflexões. Vou falar um pouco sobre colocar intencionalidade nas nossas viagens, nas nossas descobertas, nos intercâmbios. Fiz há pouco tempo uma entrevista com a Silvia Triboni sobre longevidade intencional. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre colocar intencionalidade também nas nossas viagens. E assim, tô cheia de ideias, tá? Vou tentar passar aqui um conteúdo que seja relevante para vocês. Vamos fazer uma reintrodução, que temos seguidores novos? Tô amando! Esse é o Intercambia, meu nome é Bia Gardim, criei esse canal para falar sobre viagens, intercâmbios, muito além do óbvio, muito além de roteiros preparados pelo ChatGPT, porque essas coisas vocês têm acesso, né? Só por lá nas inteligências artificiais da vida e é isso. A gente aqui nesse canal, a gente debate, a gente reflete o antes, o durante e o depois das viagens. E como que elas podem nos transformar. Ou não também, né? Se a gente não tiver aberto. Enfim. Mas é o seguinte, semana passada eu tive o privilégio de ir para a Fitur, que é a Feira Internacional de Turismo, a maior da Espanha, uma das maiores na Europa, e ela é sediada em Madrid. Estar na Fitur foi muito emocionante para mim, porque eu fiz um mestrado em jornalismo de viagens há 4 anos e a gente estudou um pouco da Fitur e da grandiosidade desse evento, então foi muito legal poder participar desse evento esse ano, mas eu não vou falar da minha experiência na Fitur, eu vou falar sobre as reflexões que essa viagem me trouxe, que estar nesse evento me fez parar para pensar e conectar vários pontos, e como isso pode ser relevante para vocês quando vocês também forem programar a sua viagem, tá bem? Então tá bem, vamos lá. Foi muito interessante, porque assim, falando um pouco de Fitur, né, pra gente depois puxar o gancho. A Fitur, ela reúne órgãos, desde órgãos do governo, de cada país, representando ali os seus países, representando inclusive, às vezes, não só país, mas estados, regiões. Então, vários países representados, inclusive eram 12 pavilhões, né? Então, cada pavilhão era focado numa coisa, tinha um pavilhão que era só países africanos, outros só países asiáticos, um pavilhão lindo da América Latina, inclusive vi o stand do Brasil, mas também tinha muita agência, companhias aéreas, hotéis e muita palestra. Então eu fui para ver, principalmente as palestras, porque eu queria entender o que tem de tendência hoje no mercado de turismo, no mercado de intercâmbio, e também poder experimentar um pouquinho de cada país, né? Porque quando você anda pelos pavilhões, você vai vendo não só o stand, mas tem muita gente vestido de roupa típica, tem apresentações. Então foi esse contexto que me deu algumas ideias sobre como que a gente pode planejar os nossos roteiros, a nossa viagem e fazer com que aquilo seja a melhor experiência pra gente. Então eu achei muito interessante, primeiro, a criação da narrativa, né? Essa coisa de, diante de uma infinidade aí de elementos culturais, de gastronomia, de regiões de um próprio país, como que você se posiciona rapidinho, assim, para que as pessoas olhem você e falam, ah, esse lugar dá pra gente fazer tal coisa. E aí eu quero dar o exemplo de Uganda. Uganda estava muito posicionada como lugar que você consegue ver os gorilas num habitat natural. É a terra dos gorilas. E como eles estavam vendendo essa narrativa de vem pra gente que a gente mostra gorilas. A China estava muito também, além da muralha, né, que é uma das maravilhas do mundo, muito assim, panda. O mascote deles era panda.
Então eu achei muito interessante esse posicionamento, que não é fácil, né? Eu tive, inclusive, o privilégio de ver a palestra da Embratur, né? Então, ver o Brasil representado, fui lá, sim, prestigiar o nosso país, que orgulho, e foi bem no dia que saiu a nomeação do Agente Secreto para o Oscar, né? As 4 nomeações. Então, tava um clima de muita comemoração, de muito orgulho da nossa cultura. E foi muito interessante, porque imagina, gente, o Brasil é tão diverso, o Brasil é tão... A gente pega, se a gente for nas nuances de cada estado, de cada lugar que tem a sua música, da culinária. Então eu fui já com esse olhar para entender como que o Brasil ia se posicionar, e foi muito interessante. E o posicionamento do Brasil nesse evento foi sobre projetos e iniciativas da economia criativa. Então eles focaram muito no audiovisual, no poder do audiovisual do Brasil. Tanto o Brasil como criador de cinema de alta qualidade, mas também como o Brasil tem agora ambições e projetos para receber outros países que queiram aí filmar no Brasil. Então como que isso vai ser facilitado para esses países, mas também como isso vai gerar renda para o nosso próprio país e renda de várias formas, né? Não só o que você paga, sei lá, quando você vai para um país em direitos, em ter que contratar um monte de gente, né? Mas também além. Então hoje já existe um turismo voltado para o audiovisual. Foi até interessante porque eles usaram um tema que eu não conhecia, que é Screen Tourism, né? Screen de tela, né? Mas justamente pensando num roteiro de viagem em algumas cidades do Brasil voltado para pontos que apareceram no cinema. Então achei super interessante você criar um roteiro para você ir, né? E já tem gente criando roteiros assim para você poder ir prestigiar o seu filme favorito, a sua série favorita. Eu me identifiquei muito com isso porque quando eu fui para Paris, por exemplo, a última vez que eu fui para Paris, lógico que a gente fez os clichês, né, de Torre Eiffel, de Louvre, mas eu quis muito conhecer o café da Amélie Poulain. Amélie Poulain é um filme francês famosíssimo, é um dos meus filmes favoritos, e foi muito legal ir para o café e ver onde a Amélie Poulain trabalhava. O café existe mesmo, não era cenário, e inclusive pedir o crème brulee, né, que, bom, para quem tem essa referência, tem uma parte do filme que ela fala da felicidade que é de quebrar a casquinha do creme brulee. Eu acho que eu tenho até filme, eu tenho até vídeo aqui desse momento, porque foi muito marcante na minha vida. E o turismo pensado nessa intencionalidade tem a ver, gente, com você refletir o que faz sentido para você mesmo. Sabe, a gente não precisa engolir o que, por exemplo, as pessoas falam que isso aqui nossa, tem que ir, isso aqui tem que ir, isso aqui tem que ir. Será que tem mesmo? É lógico que se você tá num lugar, por exemplo, Roma, claro, tem que ver um Coliseu, tem que ver, né, o Vaticano, que inclusive é um outro país, né? Vocês estão sabendo que o Vaticano é o próprio país, mas enfim. Mas quando eu fui para Roma, por exemplo, com o meu marido, nós somos vegetarianos. E Roma é muito famosa por ter restaurantes vegetarianos de altíssima qualidade. Inclusive, adaptando pratos que têm carne, mas, por exemplo, uma matriciana, né? Uma pasta matriciana ou uma pasta carbonara, e eles adaptam com elementos que possam ser aí consumidos por vegetarianos, como, por exemplo, o seitan, ou, enfim, uma carne processada mais à base de ervilhas, à base de soja, enfim. Então, assim, só uma curiosidade. E foi muito interessante, gente, porque eu consegui ver várias palestras, uma delas, inclusive, me fez pensar muito, e foi um painel com uma entrevistadora, né, espanhola, e ela estava ali à frente de um dos diretores da English UK, que é uma associação de escolas de língua inglesa da Inglaterra. Ela estava também com uma outra diretora à frente de uma organização que é a Associação de Escolas Francesas, né, ali representando França, e da ACEPROCE, que é uma associação de agentes da Espanha.
E foi muito legal, porque eles bateram muito nisso, de que hoje o estudante, de que hoje os viajantes, eles não querem mais fazer o básico, de que tudo é para você também bolar uma experiência e ir além do óbvio. Então as pessoas, elas não querem mais só ir fazer inglês, elas querem saber quais atividades que você tem. E de novo, além do óbvio, não é só, ai, quero ver o Big Bang, tá? O que você faz? Então tem oportunidades focadas para, sei lá, quem quer adolescência, que querem aprender inglês de manhã e jogar futebol à tarde, para pessoas que querem estudar um inglês de manhã e aprender fotografia no outro turno. O pessoal da França bateu muito na tecla, por exemplo, das pessoas que querem estudar francês sim, como idioma, mas no outro período visitar vinícola, visitar lugares aí que produzem queijo, azeite. Cara, então foi muito, muito legal. E me fez pensar na nossa decisão da gente realmente se tornar protagonistas da nossa viagem. E não só, sei lá, engolir um negócio, sabe? Que as pessoas estão falando. Que tem muito disso, assim. Então, eu fiquei pensando, inclusive, em coisas que meu marido e eu fazemos e que, de repente, possa ajudar vocês aí. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 50 países ao longo da minha vida. Sei que é um grande privilégio. Então, se eu puder ajudar com algumas dicas, é o propósito desse canal. E acho que tem muito a ver, eu fiquei conversando muito com meu marido para entender se tem uma fórmula, assim, de como a gente organiza as nossas viagens, porque eu, pessoalmente, não gosto daquela coisa engessada também, de fazer um grande roteiro e ter que seguir o roteiro e ter aquela obrigatoriedade, porque, cara, a nossa vida às vezes é tão estressante, sabe? E a gente consegue tirar umas férias para conhecer um lugar novo, então, pra mim, não faz sentido que seja mais uma obrigação, sabe? É um ambiente que eu quero também que tenha tempo livre para eu pensar, para ver coisas, e inclusive ser surpreendida, né? Então o que eu faço é ter em mente, eu já pesquiso geograficamente ali na cidade que eu estou, vamos pensar Barcelona. Se eu moro em Barcelona, né? Então se eu vou visitar Barcelona, eu vou tentar entender a geografia do lugar. Então Casa Batlló e La Pedrera, né, que é a Casa Milá, estão na mesma rua, a 4 quarteirões de distância. Então eu vou colocar para conhecer no mesmo dia, não é mesmo? Mas aí eu também quero conhecer o bairro Gótico e o Elborn. São bairros vizinhos, dá para conhecer no mesmo dia. Então eu vou fazendo essa organização para entender a geografia do lugar, para não ficar perdendo tempo de, putz, vamos ter que voltar lá naquele lugar que a gente veio antes. Tento fazer essa organização. Entendo que precisa ser planejado com antecedências, mas geralmente, gente, no meu roteiro, tentei contabilizar, eu acho que a gente faz 50% de atrações turísticas que são mais massificadas, por exemplo, vamos ver uma Sagrada Família, vamos ver um Parque Güell, vamos ver uma Casa Batlló, vamos ver uma La Pedrera, mas eu deixo muito espaço, eu deixo 30%, aí tentei contabilizar, tá? Então, 50% de pontos turísticos, 30% a gente geralmente planeja coisas que fazem sentido pra gente, mas que não necessariamente vai fazer sentido pra todo mundo. Que aí tá a intencionalidade de você, de repente, pesquisar e ver se tem alguma coisa que te interessa naquele lugar. Então, pensando em Paris, né? Esse exemplo que eu dei de ter ido no Café da Amélie Poulain, apesar de ser uma coisa famosa, é famosa para um nicho de pessoas que já assistiu a esse filme francês e que gostou do filme francês, mas não é um ponto turístico famoso, tão famoso quanto uma Torre Eiffel. Mas eu acho muito interessante, assim, pensar nessas nuances do que faz sentido para você. E pode ser um restaurante, de repente você gosta de ir para restaurantes estrelados Michelin. Esse é um nicho para fazer. Eu gosto, por exemplo, de mergulho, a gente mergulha muito, então quando a gente vai para um lugar que tem praia, eu sempre pesquiso. Tem alguma coisa de mergulho aqui que faça sentido? Tem alguma fauna que seja local só daqui? Vale a pena esse mergulho? Então são coisas que a gente geralmente faz. Quando eu fiz Patagônia, gente, lógico, nós fomos para vários lugares na Patagônia, então tem toda essa pesquisa também, né, de entender quais lugares vão fazer sentido, quais lugares entram na viagem, mas quanto tempo também cada um. Então a gente fez El Chaltén, que nem é tão famoso no Brasil, eu não vejo tanta gente falando de El Chaltén,
que é sobre, para quem gosta de fazer trilha na montanha e passar por neve e tal. Esse foi um destino, foi a cidade que o Pradip escolheu, ele curte muito isso. Eu gosto também, mas não é o meu favorito, eu sou mais do mergulho. Então a gente fez, ficamos 3 dias lá, foi muito legal. E, enfim, fizemos um pico chamado Fitzroy, que é incrível, mas assim, a gente demorou 14 horas pra ir, foi um programa de um dia. Depois, lógico, a gente fez Perito Moreno, a gente pegou um voo e fomos para Ushuaia. Mas o que eu quero falar pra vocês foi um lugar que eu coloquei, porque daí era a minha prioridade, que tem a ver com os 30%. Eu queria muito ir para Puerto Madryn, que é um lugar riquíssimo para mergulho. Foi o lugar que a gente conseguiu mergulhar com foca, que era uma coisa que eu tinha, isso que eu queria ter essa experiência. A gente mergulhou com um pinguim, tinha pontos ali, né, para fazer. E também a gente fez um passeio para visitar a maior colônia de pinguins que existe ali. A gente também fez um outro para tentar ver baleias orcas, mas não conseguimos ver. Então, esse tipo de coisa não necessariamente é o mais famoso. A gente, por exemplo, pulou Bariloche, que não era, a gente não queria esquiar, a gente não queria fazer isso nessa viagem. Então, gente, eu achei, assim, interessante trazer isso, né? E aí a gente falou o quê? De 80%. Os últimos 20%, eu e minha família, a gente tenta deixar livre. Então, a gente também não quer aquela agenda lotada, porque eu gosto, principalmente quando a gente vai para cidades, eu gosto de me perder, gosto de ter essa experiência. Eu não sei vocês, tem gente que tem um pouco de medo, né, que dá ansiedade, mas eu sei também que tem muita gente que gosta de se perder, se perder com responsabilidade, que daí tem a ver com a pesquisa. Você viu se esse bairro é perigoso? Você viu se é tranquilo andar? Se tem muita, principalmente na Espanha, tem muitas cidadezinhas que tem lugares que não passa carro. É seguro isso à noite? Não é? Então eu geralmente dou uma estudada nisso, então eu já sei quais áreas que eu posso fazer isso, mas eu adoro entrar numa ruazinha, aí você vê um ateliê e fala, gente, que lindo esse quadro. Entra, conversa com a pessoa, nem que você não compre nada, mas você conversou com a pessoa, soube mais da cultura local. Aí entra, por exemplo, numa outra ruela. E aqui em Barcelona tem muita coisa assim feito à mão por artesãos. Então você vai, você vê a pessoa fazendo sapato sob medida, aí você vê outro fazendo bolsa. Tem uma loja, inclusive, aqui que faz bolsa de couro que vai ser jogado fora. Então eles reciclam esse couro, cada um de uma cor, então nenhuma bolsa é igual à outra. Então, várias coisas maravilhosas que se você fica muito engessado no tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, às vezes você não descobre. E tem muito a ver com viver o momento, né? Às vezes de se permitir tomar um café num lugar diferente, aí pegar um livro. De novo, gente, não tô falando que é pra fazer um dia inteiro sobre isso, mas a gente tenta colocar uma coisinha de manhã, até porque nós temos filho, né? Volta, sabe, vai, aí prepara um almoço, pensa no almoço, a gente vai comer fora, a gente vai comer no lugar que a gente tá, e depois no fim da tarde vai para outro lugar, e aí, sabe? Então eu fiquei pensando muito nisso, a Fitur me deixou muito inspirada, porque foi muito interessante entender a narrativa que os países criam para se vender. Índia, por exemplo, eu fiquei chocada, porque a Índia, além de estar ali como Incredible India, né, Visit India, que é o órgão oficial ali do governo indiano, também tinha estandes por estados. Então tinha o estado só de Kerala, tinha Madhya Pradesh também, que tem tigre, então cada um estava se vendendo uma coisa. O estado de Kerala, maravilhoso, vendendo que eles têm a oportunidade ali do quê? De você ver elefantes no habitat natural. Tinha no stand da Tailândia, tinha massagistas tailandesas e com pessoas com roupa típica e você falando, então vendendo muito essa coisa de spa, uma coisa luxuosa, mas ao mesmo tempo um destino que você consegue ter experiências exóticas, gosto de colocar entre aspas, porque o que é exótico, né? O quem é o diferente. E muita coisa gastronômica, o stand do Senegal vendendo muito forte a gastronomia, tinha inclusive pessoas fazendo pratos típicos do Senegal que a gente podia ir lá e experimentar. Achei muito interessante o stand do Equador, focado no café, né? Porque geralmente quando a gente pensa em América Latina, eu pelo menos penso em Colômbia, né, como exportador de café, e Equador batendo de frente ali que não, a gente também tem café de qualidade.
E um outro stand que eu achei muito interessante, o approach, foi o da República Dominicana. Que eles fizeram uma balada, gente. O stand era uma baladinha e, tipo, tinha drinks e luz de balada, se vendendo como um destino mesmo para quem quer fazer balada, para quem quer curtir festa. Então foi muito interessante ver essas narrativas, né, de como você consegue resumir quem é você e o que você pode oferecer dentre tantas opções, né, porque chega a ser, assim, overwhelming, né, chega a ser assim, meu Deus, não sei nem para onde olhar. E também essa coisa de você buscar informação e ir além do óbvio. E eu acho que isso é um papel lógico dos profissionais de turismo, os profissionais de intercâmbio, de te ajudar a ver isso, mas eu acho que você não pode delegar tudo não, sabe? Seja o protagonista da sua viagem, de entender o que faz sentido pra você, do que você gosta e do que você quer visitar. Tá bem? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha feito vocês pensarem aí quando vocês forem para a próxima viagem de vocês. E de novo, gente, a viagem às vezes não é sobre entrar num carro ou entrar num avião, pode ser na própria cidade de vocês. O que tem na sua cidade que de repente você pode olhar por um outro olhar, por uma outra perspectiva. E é isso que temos para hoje. Um beijo, gente, até a próxima.